palavra especial que eu creio que vai te ajudar muito. Uma pergunta que muita gente faz: por que eu não recebo? Por que eu não sou abençoado? Por que eu não sou curado? Por quê? Todo mundo faz essa pergunta: pastor, por que não acontece nada comigo? Por que eu venho à igreja, eu oro, eu faço meus votos, eu cumpro os meus compromissos e nada? Por quê? Jeremias, capítulo de número 17. Jeremias, capítulo 17, versículo de número 9. Por favor. Quem encontrou, diga amém. Amém. Enganoso é o coração, e mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? É Jeremias 17, versículo é o de número 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, e quem o conhecerá? Olha o que olha o que Jeremias está falando conosco, irmãos, que o nosso coração é enganoso. E a gente sempre fala, eu sempre digo, irmão, não vá. Eu estou sentindo no coração de fazer, não faça. Estou sentindo no coração de ir, não vá. Estou sentindo no coração de comprar, não compre. Porque o coração do homem é o quê? É enganoso. Ele engana. Eu estou sentindo aqui, pastor, sentindo no coração que esse rapaz vai ser o homem da minha vida. Estou sentindo que essa menina, pastor, é a mulher da minha vida. Você pode ser da sua vida ou da sua morte. Não siga seu coração. Por quê? Ele é enganoso. Aí Jeremias diz aqui, versículo 10. Aqui é a mensagem principal para nós. Eu, esse maiúsculo, está falando que é Deus. Eu, quem? Esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos. E segundo o fruto das suas, o que, irmãos? O que Jeremias está falando para nós aqui? Sou eu que olho, vejo o coração do homem para dar tudo aquilo que ele merece. Dani, põe para mim a NVI, Nova Versão Internacional. Olha essa versão da Bíblia aqui, Olha essa versão, NVI. Por favor, põe para mim, Dani. Lê comigo lá, no monitor. Eu sou o Senhor que o quê? Que sonda o quê? E examina o quê? Aí continua. Para recompensar cada um de acordo com as suas. Então não tem como querer enganar Deus. Nós enganamos, porque às vezes a gente quer se passar de esperto, né? Tá aqui meu dízimo. Fulano viu, eu dizimei. Fulano viu, eu fui na igreja. Fulano viu, eu não falto reunião. Pode perguntar para Beltrano, eu tô lá, tá bom, tá. Você fez isso, né? Mas, irmãos, é Deus que vê. Nós estamos querendo, né, dar um jeitinho, querer enganar, mas Deus sabe, é Deus que vê, é Deus que sonda o quê? O coração do homem, e ele fala, e esquadrinho e provo o quê? O pensamento. Ele vê meu coração e conhece o meu o quê? Todo mundo, irmão. Eu posso enganar você. Eu, como pastor, posso te enganar, posso usar de engano, posso chegar aqui um dia e falar, pessoal, olha, gente, não é fácil não, é até difícil de falar. Eu estou passando um aperto esses dias aí, gente. Está me faltando arroz, feijão. Vocês veem que eu até emagreci esses dias. Não está fácil. Tem 5 dias que minhas filhas não comem mistura. Aí você olha assim, nossa, coitado do pastor. Aí então, pessoal, depois da reunião, quem puder fazer uma ajuda para mim, tá? Eu vou deixar meu Pix, vou deixar aqui minha conta, quem puder dar. Você vai ajudar o pastor, tá bom? Aí você vai lá, coitado do pastor. Tá passando necessidade. Irmão, fazendo esse teatrinho, quem é que não ia se sensibilizar, não ia dar? Pergunto, você ajudaria sim ou não?
Ajudaria ou não ajudaria? Ô, pastor, é pouco, mas está aqui, ó, 10. Ô, pastor, onde que o senhor mora? Vou mandar entregar um sacolão lá na sua casa. Ô, pastor, onde que o senhor mora? Eu vou mandar levar lá 10 quilos de carne. Pastor, eu vou comprar bolacha e dar para as suas filhas. Você ajudaria ou não ajudaria? Mas e se eu estivesse te enganando? Meu irmão, eu posso enganar. Assim como você pode querer enganar vindo à igreja, participando de culto, postando frases evangélicas bonitas na internet, mas é Deus que vê o coração. E esquadrinha o pensamento, ele sabe o que eu penso, para quê? Porque é aí que ele vai o quê? Recompensar. Deus não recompensa ninguém por tempo de igreja, por cargo na igreja, por posição na igreja. Deus não recompensa, Deus não vai dar para ninguém só porque ela tem 10, 15, 20 anos, porque ela é isso, porque ela é patrocinadora, porque ela é dizimista. Não. O Deus que vê, que sonda, vamos ver de novo aqui, ó, versículo de número 10. Eu sou o Senhor que o que, igreja? Que sonda o coração. Você pode enganar seu marido, você pode enganar sua esposa, o filho pode enganar o pai pode enganar o filho, pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode. Mas e Deus? Tem como? Entenda uma coisa, irmãos, Deus não tem queridinhos. Deus não tem os seus privilegiados. Aquele ali é queridinho. Aquele ali, no trabalho todo mundo sempre fala, aquele ali é queridinho do patrão. Aquele ali eu não me toque, aquele lá é puxa de não sei quem, aquele lá... Irmão, Deus não tem isso. Para Deus nos recompensar, primeiro, Deus vai olhar o nosso coração, para ver como que ele está. Deus tinha algo muito especial para Israel. Vamos lá? 1 Samuel, capítulo de número 16. Versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Vou fazer a leitura, vamos ler aqui bastante. Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul? Havendo eu o quê? Rejeitado, para que não reine sobre Israel. Enche o teu vaso de azeite e vem. E enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um. Deus cansou de Saul. Saul já tinha feito suas besteiras, já tinha errado, já tinha pisado na bola. E Samuel, que é o profeta, está segurando. Por quê? Saul é o primeiro rei. Saul foi aquele, irmãos, que o povo pediu, que ele queria um rei. Tá bom, vocês querem um rei? Está aqui o rei perante vocês. Saul começa bem. Saul é um cara que começa bem e termina mal. Qualquer dia nós vamos fazer um estudo sobre Saul, entendendo o começo, o meio e o fim. Como é que nós estamos? Ele começa bem, no meio ele desanda e no fim ele se perde. Deus cansou, falou assim, ô Samuel, chega. Tem dó desse cara não. Você fica aí querendo relevar, pega o seu azeite, pega o seu vaso de azeite, vai lá na casa de Jessé. Por quê? De lá eu vou levantar um novo rei. Versículo 2. Só que aqui no versículo 1, ele não fala quem vai ser o rei. Jessé tinha vários filhos. Era só para ele ir na casa de Jessé. Versículo 2. Porém disse Samuel, como irei eu? Pois ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e disse, vim sacrificar o Senhor. Mas o que eu vou fazer em Israel assim do nada? Quando o rei ficar sabendo, o profeta está aqui, o que você quer aqui? E aí eu vou falar assim, eu vi ungir um novo rei, o quê? Você vai me colocar outro cara no meu lugar? Não, pega uma vaca, leva lá e fala que você foi sacrificar. Versículo 3. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem é o quê? A quem é o quê? O primeiro que você é para ungir? Não, unge quem? Quem eu mandar. Continua a leitura. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram, de paz é a tua vinda, porque eles tinham muito medo da visita dos profetas. Eles tinham aquele receio assim, né? O profeta veio aqui para o quê? Para nos julgar, para nos condenar? Porque sempre que um homem de Deus, um profeta, quem quer que fosse visitar, eles tinham receio deles vir trazer uma notícia assim, Deus vai castigar. Eles tinham esse receio. É de paz a tua vinda? Aí ele responde,
versículo de número 5. E ele disse: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu quem? Viu quem? Viu quem, igreja? E disse: certamente está perante o Senhor o seu, o quê? Qual é o primeiro filho de Jessé? Quem é o primeiro filho de Jessé? Eliabe. Nós estamos na leitura da Bíblia. E como está a leitura da Bíblia? Deixa eu perguntar. Como estamos? Como estamos? Eu estou meio triste, porque toda vez que eu pergunto isso aí, as mãos estão diminuindo. No comecinho de janeiro, como está a leitura da Bíblia? Era 100%. Fevereiro, uns 80%. Hoje, vou perguntar de novo. Como está a leitura da Bíblia? Deixa eu correr os olhos. É uns 75. Já vejo mãozinhas que nem se levanta mais. Às vezes a gente via umas assim, ó. Eu já tive gente que foi sincera e falou assim, ó. E já tem uns que já põe a mão no bolso. Na leitura da Bíblia, que nós estamos fazendo, vamos terminar Deuteronômio agora, para começar Josué. Quem era a pessoa digna? Quem era o herdeiro legal para receber a bênção? Quem? O primogênito. Então Eliabe, por direito, é o cara preparado para receber o quê? A bênção. Quando Eliabe chega, e presta atenção, Eliabe, Jessé era um pastor de ovelhas que tinha o seu rebanho, e Eliabe trabalhou com ele, só que ele era forte, alto, bonito, belo, o primogênito, o exemplo do pai. E ele, além de tudo, ele era um soldado de Israel. E aí, quando ele entra, aí ele chamou: Jessé, cadê seus filhos? Chama seus filhos aqui para sacrificar com a gente. Lá vem Eliabe, ó. Todo. Quando ele olha assim, fala: é esse. Não, por quê? Olha o que ele diz aqui, ó, versículo de número 6. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu o quê? Esse cara. Tem pinta de rei, banca de rei, altura de rei, porte de rei. Tem Rapaz, esse cara é rei inscrito. Olha aí, é esse, é facinho. Eu vou pegar o meu azeite e vou ungir ele. Versículo 7. Versículo 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: o quê? Não atentes para a sua, nem para a altura da sua estatura. Porque eu tenho, lê comigo, porque eu tenho rejeitado. Por que Deus rejeitou Eliabe? Por que Deus rejeitou Eliabe? A resposta está lá na frente. Não é esse cara não. Você está precipitando. Olha Samuel. Olha Samuel. Ele pegou o azeite dele. Imagina aqui que é o azeite. A missão, nunca tive uma missão tão fácil. Aqui o novo rei. Ei, Samuel, senhor. Não. Guarda. O quê? Esse cara não. Não presta atenção na aparência. Não fique reparando a estatura, porque ele é o primogênito. Não. Porque eu tenho o quê? Rejeitado. Aí ele responde: porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus, porém o Senhor olha para onde? De novo, porém o Senhor olha para o... Meu irmão, não se engane. Não se faça de vítima. Não se faça de coitado. Eu não entendo por que eu não sou abençoado. Eu acho que eu vou para um outro ministério. Eu vou buscar uma outra igreja. Eu vou congregar em outro lugar. Tem uma igreja mais próxima da minha casa. Meu irmão, não cai nessa não. É porque eu não me adaptei ao pastor. Tem gente que fala isso, né? Eu não adaptei ao pastor, eu acho isso, aquilo, não sei, e tal. As pessoas ficam inventando desculpas, meu irmão, mas Deus sabe o porquê. Deus sabe o porquê, o coração desse... Deus, quando olha para você, Deus não olha a quantia do seu dízimo, Deus não vê quanto é que você tem no seu bolso,
Deus não olha o tempo de igreja que você tem. Deus não olha para ver se você é evangélico, se você nasceu no berço evangélico. Deus não olha essas coisas. Deus não olha a sua roupa. Deus não olha as suas vestes. Deus não olha seu cargo, sua função, seu isso, seu aquilo. Não, não. Deus vê o coração. Ô Samuel, não se engana não. Você olha o exterior. Eu olho o quê? Quantas vezes que as pessoas falam, rapaz, eu não entendo, fulano está aqui na igreja há muitos anos e não recebe a bênção. Poxa, aquela pessoa lá está quantos anos aí esperando para casar e não casa? Aquele irmão está até hoje aí para casar e não casa? O que será que é? Será que a Igreja da Graça não tem homem? Será que a Igreja da Graça não tem mulher? Será o quê? Irmão, como é que está o coração? É ele que sonda o coração. Aí tá. O primeiro não foi. Continua na leitura. Continua. Versículo de número 8. Então chamou a Jessé, o segundo filho. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este tem escolhido quem? Então primeiro quem foi? Eliabe. Quem é o segundo? Abinadab. Vem o segundo. Não, o primeiro não. Próximo. Aí vem o outro filho, o segundo. Não. Esse também não. Deus também não escolheu esse. Aí continua a leitura. Então Jessé fez passar a Samá. Porém disse, tampouco a este tem escolhido o Senhor. Eliabe, Abinadab e Samá. 3 rejeitados. Mas tinham toda a pinta, tinham toda a estrutura, tinham todo o porte, tinham todo o jeito para ser rei. Mas Deus não quis. Por quê? Aí continua. E assim fez passar Jessé os seus o quê? 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido quem? Quantos filhos ele tinha, homens? 7. Qual é o escolhido? Nenhum. 7 reprovados. Por quê? Aí ele continua. Nós vamos ver o porquê. E disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os jovens? Você não tem mais filho? Você está devagar, hein, Jessé? Só 7 homens. Só que ele tinha mulheres ainda, né? E disse, ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé, envia-me, manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Cadê os seus filhos? Rapaz, peraí, eu lembrei. Eu tenho um menor. O meu mais novo, cadê ele? Está trabalhando. É 7 à toa. E tem um que está fazendo alguma coisa. Cadê ele? Está apacentando as ovelhas. Manda chamar esse menino. Nós não nos assentaremos à mesa enquanto ele não vier. Foram atrás do menino. Todo mundo sai desesperado. Davi. Quando, versículo de número 12. Então mandou em busca dele e trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque este mesmo o quê? Chegou o cara. Quando Davi chegou, meu irmão, a música tocou. Esse cara sou eu. Quando chegou aquele menininho, ruivo, novinho, a Bíblia fala que ele tinha na casa ali dos 16, 17 anos, franzininho, magrinho. As crianças de hoje em dia, eu vejo crianças aí, 14, 15 anos, já está tudo, né? Tem gente, 14 anos, já está maromba, já está todo, ó. As crianças antigamente de 14, 15 anos, estavam com lombriga, estavam com remela no olho, magro, desnutrido, correndo de cueca para todo lado. É ou não é? As crianças hoje já estão tudo... Eu vejo as crianças hoje, né, irmão? Cabelo, tudo na régua, bonitinho, pintado, faz umas luzes. Irmão, eu com 16, 15 anos, quem cortava meu cabelo era meu fogo. Cortava, fazia uma franja bem aqui, assim, ficava igual um índio. Chegou Davi. É esse cara. Pode ungir. É esse. Continua. Versículo de número 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos.
E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. E o Espírito do Senhor se... aí já entra outra parte. No momento que Davi é ungido, irmãos, Deus vem sobre ele. Deus, o Espírito Santo se apodera de Davi. Chega aquele menino sem intenção nenhuma. Davi não pediu para estar naquela reunião. Davi não pediu para estar lá naquele sacrifício. Davi estava em outro canto. Mas só que Deus, quando olhou os 7 filhos de Jessé, Deus viu que no coração desses filhos não tinha nada que agradava a Deus. E ainda hoje, meus amados, Deus continua correndo os seus olhos e olhando os nossos corações para ver o que tem aí. O que tem aí? O que está aí? O que está aí no seu coração? Qual é o sentimento? O que você anda carregando no seu coração? O que está aí? Ah, mas eu já fui na igreja hoje, tá? Mas o que está no seu coração? Qual que é a sua intenção? Ah, eu vou na igreja, tomara que o pastor não alonga hoje, porque sair daqui eu preciso comprar o carvão, que eu vou comer um churrasco hoje. A pessoa está aqui, mas a cabeça dela está lá. Deus está vendo o coração e sondando e vendo, esquadrinhando os... Não tem como enganar. Não tem como enganar, meu irmão. Existe na polícia, eu esqueci como que é o nome do troço, aquele que faz que faz a leitura para ver se o cara está mentindo ou não. Como que é o nome? Polígrafo. É polígrafo? É isso mesmo? Polígrafo. Tem como o cara enganar o polígrafo? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem. Você já viu aquelas pessoas, rapaz, fulano mentiu de cara lavada? Não tem aquilo? O cara pode enganar. Ele pode enganar ali o aparelho, isso, aquilo, pode se convencer. Mas e o coração? Quem vê? Meu irmão, Deus sabe o porquê. A nossa pergunta, que eu comecei a mensagem falando assim, nossa pergunta, por que eu não recebo? Por que eu não sou? Por que eu não tenho? Por quê? Por quê? Porque Deus está vendo o seu coração. E o que Ele está vendo, às vezes, Ele não está se agradando do que Ele está vendo. Deus está olhando o coração e está falando assim, meu filho, tem alguma coisa aí, meu filho. Tira isso. Davi chega lá, recebe a unção, os irmãos de Davi ficam todo mundo assim, ele? Mas ele é pequeno. Ele não tem tamanho. Ele não tem porte. Ele não tem altura. Ele não tem estatura. Ele não tem nada. Como que esse guri vai ser rei? Como? De que forma? De que jeito? Todo mundo fica olhando e pensando aquilo, mas o coração daquele menino era outro. E a Bíblia chega a dizer que Davi é o único homem segundo o coração de quem? A maioria dos salmos de Davi, ele escreveu quando ele era pastor de ovelha. A maioria, o Salmo 23, ele era pastor, o Senhor é o meu pastor e nada me... Quando ele cuidava, guiava as ovelhas, ele escreve ao Senhor, assim como eu cuidava das ovelhas, o Senhor que cuida de mim. Meu irmão, Davi tinha uma intimidade com Deus. Quando Saul ficava perturbado, quem é que vinha tocar uma música, um louvor, uma harpa para o rei? Quem? Davi. Aquele menino, meu irmão, ele tinha no coração dele, nós não sabemos se uma intenção, um algo, um amor. Eu não sei se você chegou de ver um vídeo que viralizou na internet. Um menino pequenininho sai na rua assim, Deus, vem brincar comigo. Você gira aquele? Alguém chegou de ver esse vídeo? Viralizou na internet, nas redes aí? Você imagina? Deus vê, meu irmão, é esse coração. Deus vê isso no coração do homem. Deus vê, não adianta eu querer enganar, eu me passar. Aí eu venho nos domingos aqui, mas lá em casa, ai pastor, hoje à noite eu quero ver quem é que vai ser eliminado no BBB, quem é que vai ganhar, quem é que isso, quem é que aquilo, quem é... Deus vê, meu irmão. Não adianta aí a gente estar, Senhor, manda a tua bênção lá em casa. Eu não entendo por que minha família não converte. Pastor, não entendo por que ninguém consegue da minha família vir para a igreja. Por quê? Por quê? Porque Deus está vendo os nossos corações. Deus viu o coração dos irmãos de Jessé, ou dos irmãos de Davi, viu. Agora capítulo de número 17. Olha o que tinha no coração dos irmãos de Davi. Capítulo 17, versículo de número 10. 17, 10. Está se preparando uma guerra.
está se preparando uma guerra, vai ser travada uma batalha entre Israel e os filisteus. E os irmãos de Davi são soldados. E foram convocados para ir para a guerra. Davi, menino, não foi para a guerra. Aí os irmãos deles estão acampados, estão lá. E aí quando surge o desafiador, que é Golias. Porque naquele tempo existiam dois tipos de guerra. Era a guerra de todos contra todos, ou o melhor soldado do meu grupo contra o melhor do seu. Eram essas duas formas que tinha de guerra. Como é que vai ser a guerra? Todos contra todos ou nosso melhor contra o seu melhor? Não, não. Vai ser um contra um. Nosso melhor contra o melhor de vocês. Quem era o melhor dos filisteus? Golias. Quase 3 metros de altura. E dali vinha Golias, aquele tamanho, aquela estatura, afrontava, falava um monte de coisa. Olha o que diz o versículo 10 aqui, ó. E disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Olha Golias, diante de todo Israel. Dá um homem aí! Tem homem aí para me desafiar? Tem homem aí para brigar comigo? Quem é que vai enfrentar um homem de 3 metros de altura? Quem? Tem alguém? Aí todos os soldados ali, ó, olha o versículo de número 11. Diz assim, ó. E ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu. Quem é todo Israel? Os soldados. E no meio desses soldados, quem está incluso? Os irmãos de Davi. Então eles escutaram essa afronta, escutaram tudo isso e o quê? E espantaram-se. E lê comigo o finalzinho. E o quê? Então todos ficaram o quê, irmãos? Com medo. E nesse todos, quem está ali no meio? Os irmãos de... Quem são os irmãos de Davi? Abinadab, Eliabe, Abinadab. Todos estão com medo. Primeira coisa que nós entendemos, o que tinha no coração dos irmãos de Davi? O que tinha no coração dos irmãos de Davi? Medo. Se Deus achar medo no seu coração, Ele não pode recompensar. Quem está entendendo, diga amém? Porque às vezes a gente fica pensando que é só pecado, né? Mas o medo atrapalha. Um coração medroso. O homem de coração medroso, mas isso não der certo, isso não funcionar. E se. Deus viu. Aí, Jessé sabe que os filhos estão na guerra. Aí ele chama Davi: meu filho, vem cá. Pega aqui esse queijo. Pega aqui um presentinho, um lanche. Leva para os capitães. O pessoal está acampado para a guerra. Leva um lanchinho lá. Davi pegou o lanche, foi levar lá na batalha. Dá um pulo para o versículo de número 20. Dá um pulo para o versículo 20 agora. Versículo 20. Então Davi se levantou pela manhã, bem cedo, e deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se e partiu com Jessé, como Jessé lhe ordenara. Para aí. Uma coisa que eu vejo aqui, uma qualidade de Davi. Quando Davi é mandado, qual é a missão? Levar comida lá no campo de batalha. Ele sai correndo desesperado e deixa as ovelhas de qualquer jeito? Ele deixa as ovelhas com quem? Com um guarda. O que isso me mostra? Que Davi era um menino que já tinha o quê? Responsabilidade. Meu irmão, Deus viu isso no coração de Davi. Deus sabe no seu coração qual é a sua responsabilidade com Ele. Deus sabe qual é a sua responsabilidade com Ele. Não estamos aqui para brincar de ser crente e ser evangélico, para isso, aquilo. Deus sabe qual é a minha responsabilidade. Não, eu sou responsável. Não tem ninguém da igreja aqui vendo. Ninguém está vendo. Eu não tenho rede social, eu não vou postar na internet essas coisas, mas Deus está vendo. Deus sabe a responsabilidade. Davi foi chamado e falou assim: você cuida aqui dessas ovelhas para mim, que eu vou numa outra missão? Tá, vai lá, meu filho, vai lá. E aí, versículo 20. Então Davi levantou-se pela madrugada de manhã, bem cedo, deixou as ovelhas a um guarda, e carregou e partiu como Jessé lhe ordenara. Foi levar comida.
E chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos clamavam a peleja. Ele chegou naquele clima de guerra. E os filisteus, e os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira, todo mundo preparado. Será que vai sair a guerra agora? E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam o quê? Toma aqui, ó. Meu pai mandou um lanche para os senhores. E ele correu e encontrou os irmãos. Qual a pergunta de Davi para os irmãos? Vocês estão bem? Vocês estão bem? Uma preocupação. E estando ele ainda falando com eles, Davi falando com os irmãos, quem que aparece? Eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi o quê? Davi escutou tudo o que ele falou. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele. Lê de novo comigo. E o que, igreja? E o que, igreja? E temiam? E temiam? Então isso mostra que os irmãos de Davi têm no coração o quê? Medo. Olhe para mim, todo mundo, olhe para mim, por favor, todo mundo. Deus não recompensa medrosos. Quem tem medo de dizimar e faltar, eu não vou dar dízimo porque esse mês vai que falta, medroso, você não vai ser recompensado. Ah, eu não vou dar uma oferta porque vai me faltar. Medroso. Deus não recompensa medrosos. Deus não recompensa medrosos. Aí, pastor, eu estou com medo de me batizar e não conseguir ficar firme. Medroso, medrosa. Estou com medo, pastor, das coisas saindo do controle. Medroso, você não vai ser abençoado. Os irmãos de Davi chega lá, aí ele vê Golias. Tamanho do cara. Aí olha para os irmãos dele estão assim, ó. Aí Davi pergunta, quem que é esse cara aí? Quem que é esse cara? Bom, melhor que eu falar é ler, né? Versículo 25. E diziam os homens de Israel, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que é o homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai, hein? Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, o que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus? Davi escuta todo mundo falar assim, e aí, quem que é o louco de enfrentar Golias? Quem é o louco de enfrentar o gigante? Por quê? Quem enfrentar e vencer, o rei vai fazer o quê? Dar uma recompensa muito grande, vai casar com a filha do rei, e casando-se com a filha do rei, automaticamente, a filha do rei, ela é o quê? Na hierarquia, ela é uma princesa. Então, quem casar com a filha do rei, torna-se o quê? Olha a recompensa. E olha a outra recompensa, eram 3. Dinheiro, casar com a filha do rei. E você já viu alguma filha de rei feia? Já? Casar com a filha do rei. Terceiro, não pagar impostos. Eita, meu irmão, que esse prêmio é maior que a mega da virada. Como que é? O que eles vão fazer? Vão fazer isso. E Davi escutou. E aí Davi veio em Davi um desejo. Poxa, minha chance. É a minha oportunidade. Aí quando ele disse isso, versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele. Aí os homens repetem para Davi e tal. E o povo, 27, lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo, assim fará o homem que ferir. O homem que vencer ele vai ser recompensado. E ouvindo Eliabe, o quê? Seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra quem? E disse, por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver o que há? Eliabe está fazendo o que com Davi? Dando uma bronca, brigando com Davi.
Ah, guri, seu mexeriqueiro. Eu sei a sua intenção aqui. Eu sei o que você vai fazer aqui, rapaz. Deu uma bronca. Acendeu-se a ira. O que é a ira? A raiva. Uma fúria contra Davi. Peraí. Mas era para Eliabe ficar com raiva de quem? Era para Eliabe ficar com raiva de quem? De Golias. Mas ele fica com raiva de quem? Do irmão que é pequenininho. Frouxo. Deus não recompensa a gente frouxa. Deus não recompensa homens e mulheres que são frouxos. Está pensando o quê? Por quê? E aí ele fala de um algo, aí Davi responde assim, irmão, mas olha só. Então disse Davi, que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. Gente, para que esse nervosismo? Eu só fiz uma pergunta. O porquê que Eliabe, irmãos, não é ungido rei? Porque ele tinha no seu coração medo, ira, fúria, e ele tinha, eu anotei uma coisa aqui, irmão, sobre o irmão de Davi. Eliabe era vamos ver se você está no mesmo espírito que o meu. Eliabe falando que Davi era, ele era um acusador. Tem um monte de gente acusando os outros. Aquele ali, ó. Acusador é aquele que aponta o dedo e vê a falha dos outros. Tem muita gente acusando aquele ali. Isso aí. Meu irmão, não faça isso. Não julgue ninguém. Não fale de ninguém. De ninguém. Porque Deus está vendo. Repita comigo. Deus está vendo tudo. Diga para a pessoa do seu lado, Deus está vendo tudo. Deus está vendo quando você fala dos outros. Deus está vendo quando você fala da sua família, do seu parente. Deus está vendo quando você fala da irmandade, dos irmãos da igreja, disso e daquilo. Deus vê o que você conversa no WhatsApp. Deus vê o que você vê na internet. Ele está acusando Davi de uma coisa que Davi não é. Quem é ele para poder julgar o irmão? Por isso que Eliabe não é ungido, o que, irmãos? A resposta, por quê? Por que que as coisas não acontecem comigo? Por que que eu não tenho só? Por quê? Por quê? Porque Deus está vendo o seu coração e está achando alguma coisa errada. Irmão, olhe para o seu coração nessa manhã. Olhe para o seu coração hoje. Faça uma reflexão. Olhe para dentro de você e veja como é que está o seu coração. Nós estamos querendo nos enganar a nós mesmos. Ah, mas eu venho na igreja. Ah, mas eu isso. Ah, mas aquilo. Ah, porque eu sou do tempo de não sei quem. Da época da pastora. Da época que a igreja era lá. Não sei, meu irmão. Deus está vendo seu coração hoje. Não importa o que você fez no passado. O importante é o que você vive com Deus hoje. Quem está me entendendo, diga amém. É o hoje que conta para Deus. Deus não olha seu passado para recompensar você no presente. Deus não olha o seu passado para te recompensar agora. Ele olha o hoje. O que Ele está vendo aí no seu coração agora? O que Deus está vendo no seu coração nesse exato momento? Sempre estamos aqui pensando, essa palavra poderia estar fulano aqui, né? Eu queria que meu marido estivesse aqui, pastor. Eu queria que meu irmão estivesse aqui. Eu queria que fulano estivesse aqui para escutar isso. Não, meu irmão, se Deus quisesse que ele ouvisse, Deus traria ele aqui. E se Deus trouxe você, é para falar com você. Nunca receba uma palavra para o outro, receba para você. Sim, Jesus, tá bom. Ah, pastor, o senhor está falando tudo isso aí, é igualzinho meus filhos lá em casa. Não quer nada. É você, irmão. É o seu coração que Deus está vendo hoje. É esse coração que Deus está procurando, meu irmão. Um coração puro, verdadeiro, que ama Ele, que tem temor a Ele, que respeita Ele, para Ele fazer o quê? Recompensar. Um homem, irmãos, que não fez muito para ser abençoado, não. Vamos lá, rapidinho, que Deus viu o coração dele. Lucas capítulo 1, já vou terminar. Lucas capítulo 1. Conhece essa história? Mateus, Marcos, Lucas. 1, verso 5. Lucas 1,
verso 5. Quem encontrou, diga amém. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Casal exemplar. E não, olha o problema deles, e não tinha o quê? Porque Isabel era estéril e ambos eram avançados, o quê, irmãos? Como dar à luz sendo estéril e já sendo idosa? Aqui é um caso aparentemente o quê? Impossível. Só que é um casal que tem temor, que cumpre os mandamentos, cumpre os preceitos do Senhor, vivem irrepreensível. O que é viver irrepreensível? É aquele que você não precisa ficar repreendendo. Casal exemplar. Mas só que eles têm um problema. Eles não têm filho. E aí? Continua a leitura. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, ele era sacerdote de Deus, foi trabalhar, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor, um respeito sobre... Ele viu um anjo. Um anjo. Ele está vendo uma manifestação de Deus. Meu Senhor. Você imagina? E Zacarias, vendo, turbou-se. 13. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, o que, igreja? Porque a tua oração foi, e Isabel, tua mulher, dará à luz, e lhe porás o nome de... Olhe para mim. Aonde na Bíblia que nós vemos Zacarias pedir um filho? Mostre para mim a oração de Zacarias pedindo um filho. Pediu? 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 Mas era um desejo do seu? Era um desejo do seu? E quem é que vê coração? Deus viu o coração de Zacarias. Deus viu, irmão, o coração de Zacarias, o desejo do coração de Zacarias. E viu que aquele casal era exemplar. Olha o anjo. Zacarias, fica preocupado não. A tua oração foi o quê? E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de... Olha que bênção completa. Deus já deu a bênção, já deu o ultrassom e já deu até o nome da criança. Tinha ultrassom naquele tempo? Deus já deu, está aqui, ó. É menino. E vai se chamar João. Meu irmão, Deus ainda hoje continua vendo os corações. Deus vê o coração do casal. Deus está olhando o seu coração e procurando, eu posso te abençoar? O Deus que vê coração está olhando para você. Onde que nós começamos, lembra? Onde? Jeremias. Vamos lá, Jeremias. Põe a NVI para mim, Dani, por favor. Olha a versão, vamos ver aqui, ó. Vamos ver a versão corrigida, vou ler para vocês. Jeremias 17:10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos. Cada um vai ser recompensado segundo aquilo que carrega no coração, e segundo o fruto das suas ações. Ele veio aí, olha essa versão, vamos lá. Eu sou o Senhor que todo mundo que o quê? E examina a mente. Para quê? Para recompensar cada um de acordo com a sua. Deus vai te recompensar segundo o que você carrega no seu coração e na sua mente. Quem entendeu, diga glória a Deus. E pode fechar sua Bíblia. E eu te pergunto,
Como anda seu coração? Como anda a sua mente? Como? Ah, mas eu tenho direito à bênção. Deus está vendo seu coração. Meu irmão, não é porque eu sou pastor que eu tenho direito mais que você. Meu cargo, a minha posição, a minha função não me dá direito maior que você. Não. Deus vê todos por igual. Deus não tem queridinho. Deus não tem privilegiado. Deus não tem. Ah, meu queridinho, eu amo esse pessoalzinho desse lado de cá. Não, eu gosto desse pessoal, eu gosto dos mais antigos. Deus sonda coração e vê os pensamentos para dar a cada um, irmãos, a sua recompensa segundo a sua conduta. Se não está aí, pastor, meu coração está ultimamente, está com medo, estou preocupado, estou com os pensamentos aí, estou com os desejos, estou com as vontades. Ai, pastor do céu, não está fácil. Então olha para ele hoje. Limpe ele hoje. Limpe seu coração hoje para o Senhor te recompensar. Quem entendeu, diga glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus, que ele merece.